Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, sou especialista no terceiro setor e estou tendo a alegria de mediar ao longo desta nova temporada os episódios aqui na cidade serrana de Sobradinho. Tivemos a primeira temporada na cidade histórica de Planaltina, onde recebemos muitas instituições e pessoas da comunidade que trabalham, desenvolvem, fazem projetos maravilhosos no terceiro setor. E aqui não está sendo diferente. Estamos recebendo pessoas da região e de outras localidades também, para que tenham visibilidade, tenham espaço e para que o trabalho delas seja conhecido muitas vezes por você. Eu confesso a vocês que as pessoas que vieram aqui, para mim, muitas delas foram uma grande descoberta, tá bom? E você também tem essa oportunidade. Olha, acesse aí agora o nosso endereço eletrônico para você fazer a sua inscrição neste curso completamente gratuito. Exatamente. Plataformatransfer.com.br. Você entra lá, faça a sua inscrição, compartilhe com o pessoal da sua equipe também. Nós temos mais de 30 horas aulas gravadas. Nós temos ainda mentorias exclusivas que vão estar disponíveis para você de acordo com a sua necessidade da sua instituição. Então, vai lá agora, é gratuito. Nós queremos ajudar você, fortalecer a sua instituição, capacitar você e, mais do que isso, queremos que o terceiro setor esteja cada vez mais integrado, que as instituições consigam enxergar umas às outras, que nós tenhamos capacidade técnica de nos profissionalizar para que o terceiro setor tenha cada vez mais voz e respeito na sociedade atual. Como vocês sabem, a cada encontro nós temos um tema relevante. E olha, vou dizer para vocês aqui, viu? Não correria o risco de trazer pessoas menos gabaritadas do que essas três que estão aqui hoje para falar sobre esse tema. Daqui a pouquinho eu falo o tema, mas antes de qualquer coisa eu vou pedir que eles se apresentem, tá bom? Edmilson, você já está conosco em alguns episódios. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, grande privilégio estar aqui novamente nesse podcast tão importante. Meu nome é Edmilson, sou jornalista, tenho mais de 20 anos que estou no terceiro setor, aprendendo e ajudando algumas pessoas. Seja bem-vindo. Olá, pessoal, mais uma vez estamos aqui, né, nesse momento especial. Sou jornalista Hélio Rosa, pós-graduado em Administração Pública e Gerência de Cidades. E o tema que vamos falar hoje é sobre as ferramentas online. E nós vamos, como especialista, comentar um pouco sobre esse tema, né? Inclusive parabenizar e agradecer a presença da Chile Pontes, né, que está representando as OSCs, né? Depois ela vai contar um pouco da história dela. Mas quero dizer aí, professor, que nós estamos à disposição para conversarmos sobre o tema. Ok, muito obrigado, amigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nossa ilustre convidada deste nosso episódio, Shirley Pontes. Se apresente um pouquinho para a gente, por favor, querida. Muito bem. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho assistido, vocês tenham gostado bastante. Que bom, obrigado. Vejo só o quanto eu preciso aprender. E a minha área de atuação, a minha formação acadêmica é administração. E isso foi entrando na área de serviço, eventos, terceiro setor e saúde. Então, acabou que a vida transformou-se uma atuação mais preponderante do terceiro setor e das organizações de cultura e saúde. E é o que eu venho aqui hoje participar desse podcast com vocês para falar das instituições que eu trabalho, tento ajudar e a gente tenta aí desvendar os meandros de como a gente pode fazer a melhor prestação de serviço. Né? Que legal. Confesso a vocês que eu sou uma aluna deles. Tá? Então, assim, quero sempre melhorar porque a gente tem muita coisa para aprender. E uma das instituições chama-se Academia Internacional de Cultura, que ela foca em questões culturais. E a outra chama... Oi, corta. Vou beber água. Pode tomar uma aguinha, pode tomar. Ele vai cortar. E a outra instituição chama-se Sanitasantes, que ela é voltada para assistência e serviços na área de saúde, voltado para o idoso, para a família, que significa saúde abençoada ou saúde santa. E aí tem sido essa a nossa busca
né? É fazer todos os desejos se transformarem em verdade e a gente conseguir cada vez mais escalar, aumentar a quantidade de pessoas que a gente consegue alcançar, né? Porque essa que é a grande questão. O projeto é bonito, mas se ele não alcança a pessoa, ele não cumpriu a missão Sem social. entrega, né? Foi complicado. A entrega, a gente quer aumentar a nossa entrega. E por isso que precisa aprender tanto com vocês. Olha, vocês já viram que tem muita história boa para ser contada aqui, viu? Então, muito obrigado, tá, por ter aceito o nosso convite. Amigos, ferramentas de aprendizagem online para equipes e voluntários. Antigamente, para fazer cursos, você tinha que despender de um recurso de tempo, mobilização, porque tinham escolas específicas ou locais onde esses cursos eram ministrados. Eu me lembro, né? Curso de secretariado, curso de rotinas administrativas. Então, tudo isso tinha um curso antigamente. Hoje, nós já temos aí disponível na rede cursos gratuitos. EADs, né? EADs e ferramentas, né? Então, assim, como é que a instituição pode se beneficiar, pode se fazer valer de tudo isso que está disponível? A primeira delas é a plataforma transfer.com.br. Já começa com a propaganda certa, né? Pegou minha frase, eu já ia falar. Você já se inscreve aí, ó, se cadastra. São 30 horas aulas, né, professor? Sim, mais de 10 30 módulos, amigos. mais de 30 horas. Mais de 30. 10 módulos, onde você que está aí vai atuar na questão, buscar, né, o conhecimento na questão de desenvolvimento de projeto, comunicação digital. Eu quero até aproveitar aqui e agradecer a parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que foi uma parceira junto com o Instituto Transfer, que ajudou aí, né, a fomentar esse projeto para atender as OSCs aí da região norte e outras que também têm trabalho no Distrito Federal que acabam alcançando, seja no modelo exitoso ou seja em algum tipo de extensão, né, de trabalho local, né? Porque sempre, terceiro setor sempre trabalha em rede. Então, não é porque a pessoa, às vezes, não é de Sobradinho que não tem uma ligação de rede local, né? Então, a gente sempre está buscando fortalecer esses segmentos. Em relação às ferramentas online, além da nossa, né, tem muitas outras. O próprio Google oferece gratuitamente, né, o Google Classroom, né, que muitas escolas, inclusive, no período da pandemia, usaram para dar aula para os meninos, e outras plataformas EAD, que a gente pode citar durante a nossa conversa, mas que é importante para fazer a capacitação, para levar a educação, para fazer formação, né, tudo online, no horário que a pessoa quer, no tempo que ela quer. Antigamente era mais complicado. O único ensino à distância que a gente tinha é aquele que fazia a distância pelo correio. Como é que era o nome? Eu estava... Você lembra, né? Você lembra do nome? Não. Eu vou lembrar, Até está aqui fugiu. na mente. Como é que é? Instituto Félix alguma coisa. Instituto Não. não sei o que Brasil. Instituto Federal Brasileiro. Tem Instituto um Federal que, Brasileiro. tinha um do que fazia Correio, tinha um do muitos Correio. cursos. Muitos cursos. E a pessoa falava assim, até brincava. Ah, fulano fez curso à distância. Eu Só que hoje, por Eu fiz curso correspondência, de serigrafia à distância. Pois Não, é, não. Aí pelo depois, Instituto. hoje você vê as faculdades. Eu fiz 2 cursos à distância, a EAD, um de graduação, de pós-graduação, mesmo tendo minhas outras formações, porque, cara, você aproveita muito mais. Porque na sala de aula você tem lá um bom de aluno, um que fica puxando conversa, outro não sei o quê, o professor tira o seu tempo ali, às vezes, para chamar a atenção, ou chega atrasado. Tem toda uma série de situações que pode atrapalhar o seu aprendizado. Na plataforma online, ou nos cursos EAD, ou na formação EAD, é você e o professor, com mais 100 mil por aí, né, pelo Brasil afora, que estão ali aprendendo, todo mundo junto. A absorção é muito maior. Hoje eu sou um defensor de curso e de preparação EAD, por causa disso. Eu vejo que realmente dá resultado. Excelente. É assim, eu vejo essas ferramentas, né, como resposta aos desafios que muitas OSC enfrentam. Tem muitas OSC que têm uma rotatividade muito grande de voluntários, de profissionais que trabalham. Então, imagine só, né? Cada profissional que entra novo, cada voluntário, você tem que desprender tempo para poder treinar
né? Então, quando você tem tudo isso já à mão, já inclusive no próprio site da instituição, você pode ter uma abazinha lá, treinamentos, né? Onde você pode buscar cursos voltados ao terceiro setor, né? Como da plataforma Transfer, ou você pode buscar pensar coisas aleatórias lá dentro do YouTube, né? Elaboração de projeto, colocar o link lá, entendeu? Elaboração, execução, colocar o link lá, entendeu? E aí facilita demais. Quem está entrando, você direciona. Você vai ter que fazer um treinamento, você vai ter que fazer um curso, entendeu? Vai usar essa plataforma X, entendeu? E isso responde uma necessidade também de profissionalização do terceiro setor. Muitas OSC têm equipe, né? Que é somente o presidente trabalhando. A gente viu nas aqui várias equipes e 2 equipes. Entendeu? E muitas vezes tem recursos disponíveis para poder ajudar. Mas esses recursos, eles precisam de um treinamento. Entendeu? E o terceiro setor é uma evolução diária. Normalmente as leis estão mudando constantemente. A gente tem que se adequar às diretrizes tanto do MIROSC, que é a lei nacional, quanto as leis distritais, que são os decretos, e ainda a secretaria. Então, hoje em dia, disponibiliza cursos. Então, a gente pode estar criando a nossa própria plataforma, entendeu? De ensinar. Como a gente fez nesse projeto, né? Dentro do Instituto, o Transfer, quando ele foi criado exatamente para ter uma plataforma de cursos EAD, que eu sempre acreditei nisso. E nada melhor do que você ter cursos EAD fomentado pelo Estado. Então, qual foi a demanda que percebemos no terceiro setor? A falta de comunicação digital. Às vezes a pessoa fazia um trabalho enorme, mas não usava os meios para divulgação. Os sites, portais de notícias, redes sociais, né? Tudo quanto é outra ferramenta, outros canais. Até cadastro, algo bem básico. A gente já teve aqui várias instituições, Shirley, que não tem um cadastro dos colaboradores, o cadastro das famílias atendidas. Assim, o desafio que é, né, amigo? E hoje você pode trabalhar também. Você tem o Google Meet, tem o Zoom, plataformas que estão lá para você trabalhar online, treinar a sua equipe online e pode até gravar. Deixa eu dar uma dica aqui de uma gratuita, a StreamYard. Que tem acho que é um gancinho ou um patinho, que é o ícone deles, é gratuito. Então você tem X horas por mês que você pode pegar o canal do YouTube, joga lá dentro, o YouTube, Zoom ou Meet, você joga lá dentro o link e você pode fazer como você disse, você grava e aí depois já tem aquele material para as próximas turmas que vão ser capacitadas. Isso é muito legal. Então, essas ferramentas online, importante que as OSCs que estão nos ouvindo e nos assistindo também, que busquem colocar os seus conteúdos nessas ferramentas, que você tenha uma ferramenta própria. Como o Hélio deu exemplo de plataformas que dá um limite para você usar gratuitamente, você pode começar por aí, né? Utilizar um limite gratuitamente, depois que toma um volume maior, aí é a hora de você também pagar. Mas o Google Classroom, o Classroom, né? Ele dá muito espaço gratuito, dá para você utilizar. Claro que ferramentas online, nem todas são iguais, nem todas são tão fáceis de manuseio, né? E à medida que vai passando, eles vão se adaptando. Até as redes sociais, elas vão se adaptando. Todo ano eles criam várias alternativas, vários ícones, vários plugins, para poder facilitar esse manuseio e também o entendimento da comunicação que a plataforma quer passar para você. A nossa ainda está começando ainda, mas logo vai ser Instituto Universal Brasileiro. Instituto Universal. Ele estava calado só tentando resgatar aqui, gente, viu? Ele lembrou. O pessoal fazia curso até de arrumar TV, rádio, era tudo. O certificado e tudo. Várias apostilas. Ô Shirley, eu tenho certeza que na dinâmica de várias instituições e pessoas e projetos que você desenvolveu, você deve ter se deparado com uma situação que eu quero falar, porque está muito alinhado ao nosso tema. Olha o tema, gente. Ferramentas de aprendizagem online para equipes e voluntários.
O gestor, ele precisa ter a visão de capacitar a equipe e o voluntário. E muitas vezes alguns gestores do terceiro setor querem fazer sozinhos, Shirley. Como é que a gente ajuda essas pessoas a mudar essa mentalidade, amiga? Olha, Wellington, eu vou te dizer que a melhor coisa é quando a gente consegue compartilhar alguma coisa, alguma missão. E você falou que o gestor quer fazer sozinho. Eu juro para você que eu não quero fazer sozinho. Eu não quero, eu adoraria compartilhar. Mas é aquela coisa de você fazer, ou eu faço ou não acontece. Vai ser feito. Eu vou esperar que as pessoas me ajudem, que as pessoas tenham tempo. Elas trabalham, elas têm que ter um tempo que tem que ser o tempo de todo mundo junto, para a gente ter uma reunião, ainda que seja online, mas as pessoas têm que estar paradas e prestar atenção para a gente decidir. Então, até decidir é difícil. Às vezes, algumas pessoas acham que eu sou autoritária, e não sou. Eu apenas sou levada a um limite em que eu tenho que decidir sozinha. Por quê? Porque senão não vai sair a tempo. E se não sai a tempo, não saiu. Então, eu diria, eu me colocaria em relação a isso que você trouxe à mesa, então é diferente. Eu falo mais da minha experiência, tenho pouca gente para compartilhar. Eu estou em 2 instituições, tentando ajudar as 2 instituições, mas todo mundo quer um evento bonito, um evento que alcance a população, que cumpra a sua missão, mas mesmo os colegas que estão ali, que deveriam fazer com você, às vezes, eles também chegam na hora. Às vezes não entenderam também o evento, não sabem. Enfim, não é exatamente fácil. Sabe? Eu acho que até quando a gente tem uma equipe paga, a gente já tem problema para alinhar essas pessoas estrategicamente, para que elas entendam a alma daquilo que se está propondo. E é mais difícil ainda quando essa pessoa é voluntária. É gratuito, né? E ela chega ali e acha que está fazendo muito. Enfim, né? Então, assim, tem de tudo. Mas se alguém acha que eu sou autoritária, gente, não sou autoritária, tá? Juro pra vocês. É porque às vezes a coisa tem que sair porque você tem que fazer. Se não der o comando, não acontece também, né, Shirley? Eu até vejo assim, eu treino equipe fazendo. Eu alinho aquela coisa. De muito tempo eu aprendi, quando eu tinha 16 anos, eu li um livro sobre as lutas dos sindicatos, né? E ali uma das coisas, porque para você construir um sindicato, naquela época, não era muito fácil, né? Você construir grandes organizações, lutar por alguma coisa que você, além de estar lutando, você era perseguido. Então, ali realmente é um exemplo para você aprender. E uma das coisas que sempre dizia era assim, teoria, técnica e prática. Tem que incluir a técnica, né? Andam juntas. Então, você tem a teoria, a informação, aí vem a técnica, como fazer, e a prática, vou fazer. Mão na massa. Eu acredito nisso. E a minha equipe, assim, todos os trabalhos que eu já fiz, eu sempre gosto de colocar a equipe para aprender na prática. Que dali a gente começa a entender o que é a capacidade de cada um. Para você construir uma organização, você passa por 2 processos. É a própria construção e a outra é a depuração. O que é a depuração? Ela é algo automático. Eu até digo, ela é uma autodepuração. Por quê? Porque você vai dando as oportunidades e a pessoa vai desenvolvendo, baseado naquilo que ela sabe de vivência, na sua dedicação, no seu comprometimento. À medida que o tempo vai passando, ela mesma tem que perceber se aquilo é importante na vida dela ou não. Não sou eu que tenho que dizer. Porque, para mim, todo mundo era importante. Mas a pessoa tem que se achar importante para aquilo. Senão, ela não vai ter resultado nenhum, nem vai me dar resultado no que eu preciso. Então, isso explica a questão da depuração. E aí ela acontece assim. Aí vem e volta, vem e volta. E aí você vai lapidando as pessoas com informação, da técnica de como fazer. Estou repetindo que é mal do professor repetir, né? E depois, ou é o bem, né? Ou a parte boa. E a parte também da prática. Aprender fazendo é a melhor forma que tem. E aí você fala assim, bom, eu tenho minha equipe paga e eu tenho voluntariado. Há diferença? Não tenho dúvida.
Mas tem pessoas que têm quilômetro extra em qualquer coisa na vida. Às vezes o pago, ele só faz aquilo que é pago para fazer. Também não serve. Né? A Bíblia até fala mesmo, não serve, não é ser fiel. Precisa dedicar-se mais. Você tem que dedicar mais. E aí você fala, eu sou visto às vezes como autoritário. Eu tenho uma técnica comigo. Às vezes eu posso ser visto como autoritário. Mas o líder ele tem que ter 3 características, né? Ele tem que ser duro, didático e amoroso. Duro, tem que chamar atenção mesmo, não tem jeito. Tem que ser duro, em qualquer hipótese tem que ser duro. Didático, porque você vai ali e depois ensina. Assim, assim, assim. E amoroso, porque a gente não pode perder essa sensibilidade humana, essa sensibilidade de se importar com o outro, de querer ver o crescimento do outro, né? Isso é a parte humanizada. A gente sabe que as ferramentas online distanciam um pouco quanto a isso, né? Mas, aos poucos, você pode promover alguns momentos sociais com aquelas pessoas que estão sendo treinadas pela ferramenta online, né? Ali naquele momento presencial, você vai fazendo o chamado clube social, né? E tudo isso não é fácil, um processo de crescimento, não é fácil, um processo de treinamento não é fácil, mas é necessário. Você não pode desistir. Não. Se desistir, não vai acontecer. Não tem como desistir, né? Não tem como. Edmilson, diga pra gente aí, como é que uma instituição, porque assim, a Shirley levantou aqui pra gente um problema interessante, né? É que muitas vezes o voluntariado não tem aquele engajamento necessário. E, ao mesmo tempo, a instituição precisa capacitar, precisa treinar essas pessoas de alguma forma, passar a visão, para ver se entra no coração deles. Pega a visão. Pega essa visão, né? Assim, como é que a OSC pode pensar num sistema de treinamento, de capacitação, para trazer essas pessoas mais para perto da visão e se viverem aquilo junto? O grande problema da OSC dela é a da grande maioria. Eu acho que antes da gente pensar em capacitação, que é fundamental, é importante, a gente precisa começar a trabalhar as parcerias. Porque se a gente não tem hoje dentro da nossa organização pessoas para nos ajudar, a gente tem que buscar, entendeu? E a organização, ela tem algo muito importante como uma ferramenta de troca. A própria história da instituição, o próprio CNPJ dela, tipo assim, você não tem pessoas que te ajudem o tempo todo, mas você precisa de voluntários. Poxa, as universidades formam vários e vários alunos que precisam estagiar, entendeu? E você como gestora, administradora, você pode, de certa forma, ajudar essas pessoas, entendeu? Trazendo elas para dentro da organização, né? Dando o atestado de que elas estagiaram e tal. E muitas universidades, inclusive, exigem, né, que as pessoas façam projetos sociais. Sim. Então, você pode também usar isso como uma ferramenta atrativa para trazer. Porque aí depois, quando você começa a trazer essas pessoas, aí sim, você vai começar a se preocupar com a questão do treinamento. Entendeu? Aí você precisa unificar os processos internos da sua instituição. Pode parecer simples, ou que todas são iguais, mas não são, porque cada instituição ela trabalha de uma forma diferente, de acordo com o seu estatuto, né? De acordo com as suas propostas de execução de projetos. Mas você organizando isso, aí você começa a pensar nas ferramentas de gestão de ensino, entendeu? Você pode promover você mesmo, ou você pode usar a internet para isso, entendeu? E é melhor, né? A questão online, pelo menos eu vejo assim, para treinamento, ela aproveita bem o tempo. Porque para você ter um encontro presencial, o primeiro ladrão do tempo que a gente fala é o deslocamento. Exatamente. Né? Até você, e depois para iniciar. Todo mundo chega numa reunião ou num curso e começa a fazer aquele social, vai conversar, vai ser aquilo, só ali já com meia hora, 1 hora.
E online não, meu amigo, tem 1 hora aqui para a gente conversar. O tempo acabou. Então as pessoas vão querer aproveitar o máximo naquela hora, né? Eu sou favorável às ferramentas online de treinamento, né, tanto para a equipe paga ou voluntário, e que possa usar em todo o tempo. Em todo o tempo. Para mim, tudo, se pudesse, era tudo online. Claro que eu gosto de gente, mas assim, para dar celeridade, o serviço online é bem melhor. As ferramentas online é bem melhor. Que legal. São, né? É bacana a gente ver e discutir sobre isso, porque capacitar é necessário em todo o tempo. E como você disse logo no início, né, assim, eu sou aprendiz aqui no meio, então assim, todo mundo precisa ter esse espírito de aprendiz. Se eu puder falar uma coisa... Claro! Eu sou uma das professoras universitárias de muitos anos e houve um momento em que a gente estava fazendo a migração de alguns cursos para a educação à distância. E nessa época todo mundo duvidava do EAD, né? Duvidava que as pessoas iam acostumar, com a ferramenta e que ia ter a estrutura que hoje vocês têm no Transfer, que é a plataforma e tantas outras aí disponíveis, mas todo mundo duvidava que as pessoas iam aderir a isso. E aí, na primeira era, né, de educação à distância, aí eles viram que isso dava uma grande vantagem, que era a gente alcançar o Brasil inteiro. Sim. Então, a gente podia treinar todo mundo naquilo. E depois que isso foi dando certo, aí eu comecei a sentir falta das turmas presenciais, por causa da interação, aquilo que você acabou de falar. O contato humano. Então, quando a gente tem ali aquele coffee break, a hora do lanche, que a gente vai e conversa, isso é importante. E eu acho que o meio termo, quando a gente consegue fazer turma online, aproveita o tempo, tem hora de começar, tem hora de acabar, você pode fazer a sua leitura prévia, já traz as dúvidas, ou seja, o aluno também tem que estar preparado, ele tem que se acostumar que aquela é a dinâmica, e é extremamente produtivo quando o aluno está acostumado com a dinâmica e quando ele sabe usar a plataforma, né? Então, às vezes até a gente acha que o professor está falando devagar demais e a gente bota lá velocidade 1,5, 2, porque você está cheio de coisa, quer fazer mais 3 aulas, né? Mas eu acho que são coisas diferentes. Você fala assim, eu vou para a praia, eu posso caminhar na praia, eu posso correr. São 2 coisas diferentes. Né? Eu vou atravessar um rio, eu vou a nado ou eu vou de barco. Então, eu acho que a plataforma de EAD, ela traz uma mudança de cenário muito grande para a gente e muito produtivo. Então, eu gosto muito de EAD. Às vezes eu apanho um pouco das plataformas, como apanho um pouco da inteligência artificial. Sim, mas, nossa, eu preciso aprender tanto. Né? Mas eu acho que foi um divisor de águas muito importante quando nós tivemos acesso a essas ferramentas para a gente trabalhar com a educação à distância, porque alcança a gente de todo lugar. Então, a distância deixa de existir. E sim, o conteúdo e a barreira tecnológica, etc. Mas eu acho que ninguém pode perder a oportunidade de fazer as aulas que estão lá, repetir, ver isso aqui eu não aprendi, anotar as dúvidas e depois voltar. Quem vai me responder isso? É interessante que a gente abriu um grupo de mentoria, lá tem um ícone lá, mentoria, a pessoa clica e lá cai no grupo de mentoria, ela vai perguntar, entendeu? E tem lá, a gente está fazendo uma mentoria quinzenal, a coletiva, né? E aí pela plataforma do Google Meet, a gente vai lá, fala, os professores, alguns outros especialistas nossos que participaram dos podcasts, para tirar a dúvida que a pessoa tem. É como você falou, a dúvida você tem que assistir e anotar, não tem como você chegar lá na mentoria e vai perguntar o quê? Né? Qual é a dúvida? Então, tem que assistir antes. Vai aproveitar a dúvida do colega, vai que de repente é a dele também, né? Mas, viu, essa parte da sua experiência como professora universitária, isso traz muito gabarito para os projetos de eventos ou projetos de capacitação. Por quê? Porque durante o seu período de educadora, você promoveu muitos eventos. E a educação no Brasil não tem muitas ferramentas. Eu tenho certeza que você criou muitas ferramentas para isso. E toda essa experiência que você tem, esse know-how, ele pode ser utilizado para os projetos sociais que você tem desenvolvido, projetos de impacto, né? Então, assim, nada é perdido, tudo é reutilizado, né?
ou reaproveitada. Porque a gente está usando os 3 R's aqui, do reduzir, reutilizar e reciclar, aí às vezes a gente faz essa tomada de falar a palavra reutilizar, né? Porque aqui o projeto é de tecnologia e inovação com foco em economia circular. E aí a gente atua com os 3 R's. É por isso que a gente às vezes usa essa expressão. E aí, para você não assustar, né? Falar, eles estão falando algo voltado à economia circular. Bom, minha parte, por enquanto, na parte técnica é essa, né? Beleza. Se quiser perguntar mais. Eu ainda com foco no seu gargalo, na sua dificuldade em relação ao voluntariado, trazer pessoas competentes. A gente estava aqui nessa mesa conversando e surgiu uma ideia, né? Até um jargão que a gente criou na hora. Tá ocioso, vem voluntariar. Então, quantas pessoas estão em casa? Quantas pessoas já trabalharam, já estão ali aposentados, mas não aguenta ficar muito tempo e quer fazer algo? Então, a instituição também pode criar algo nesse sentido de incentivar essas pessoas que estão paradas, que assim, já está com a vida normal, já não tem tantos problemas, podem se dedicar a uma causa social e trazer essas pessoas também, entendeu? Então, quer dizer, usando a comunicação, usando né? a comunicação, Que é importante você criar um projeto, criar uma marca, criar seu slogan e criar, a partir daí, usar as ferramentas gratuitas, são várias, né? Se não tiver, usa pelo menos o Instagram, já é uma ferramenta boa para trazer gente. Vem voluntariar, muitas pessoas, entendeu? Hoje estão em casa, olhando para o teto, assistindo Netflix e pensando, poxa, poderia estar fazendo algo mais proveitoso. E às vezes um projeto social, às vezes uma instituição pode abrir essa oportunidade. Qual é a vantagem disso? Primeiro, vai ter pessoas super qualificadas. Sim. Entendeu? Pessoas com experiência de vida. Porque projeto social é isso. É a gente colocar a nossa experiência naquilo que a gente pretende executar. A gente costuma dizer que todos os projetos nascem de uma necessidade, né? Então, com certeza, os seus projetos nasceu de uma necessidade. Então, essa questão aí, mais uma dica para você conseguir trazer pessoas. É isso mesmo. Para te ajudar, porque sozinha é difícil. É um desafio, né? É um desafio. Nossa querida Shirley, conte pra gente um pouquinho da sua história, por favor. Como é que começam esses projetos? Aonde eles se desenvolvem? Público atendido? Conta pra gente aí agora, por favor. Bom, então eu vou falar um pouco como eu falei, eu sou administradora, professora universitária, dei aula em muita faculdade aqui em Brasília, aliás, eu acho que tem quase todas. E as matérias eram gestão, marketing, planejamento estratégico, projetos. E nisso a gente conhece um grande grupo de pessoas, né? Então, já começava a relação, muitos eventos, como você falou, muitos eventos acadêmicos, na época, especialmente da UNB, e muitos projetos educacionais, como eu disse, quando a gente fazia educação à distância. Nós começamos a educação à distância. Mas a vida foi andando, eu me desliguei da universidade, mas a gente não para de trabalhar, né? Então, surgiram N outras coisas. E meu esposo é médico. E... Gente, eu tô tossindo. Beber água. Pode tomar água. Pode beber água. Fica e tranquila. fica tranquila. Não, Pode é algo aqui. Sabe? Pode beber. Então, beba água, fique tranquila. Pode ser o ar-condicionado também. Não, eu acho que é algo das Na boas aqui, garganta. mas vai dar. Então, retomando. Há 10 anos eu comecei a trabalhar na área da saúde, porque meu esposo é médico e nós tínhamos um funcionamento assim, que um dia na semana era praticamente atendimento social. Aí vinha todo mundo da feira, o porteiro, todo mundo caminhava aquele dia, era o nosso dia de SUS, desculpa fazer essa analogia, né? Então, no começo até a gente nem marcava paciente particular para aquele dia, porque era uma frequência muito grande. E, assim, vinha muita gente. E tem 10 anos que a gente trabalha assim, ajudando as pessoas, o pessoal que, enfim, que não consegue atendimento no local, mas que precisa de uma orientação médica ou de uma orientação de um especialista. E surgiu a demanda da gente ter voos maiores. E aí fala assim, por que vocês não abrem uma OSC ou uma OS na área de saúde? Para vocês atenderem na comunidade, para vocês montarem um acolhimento para idosos. E
eu tenho muita vontade que isso aconteça. Eu sou gerontóloga, eu tenho mestrado em gerontologia, então o meu sonho, quando eu fiz esse mestrado, era ter um acolhimento, acolhimento para o idoso carente, não o idoso, né, que tem condição de pagar e tudo mais, mas um idoso que não tem nem com quem ficar em casa, porque isso é uma situação muito difícil. Então, um dos meus focos de trabalho é o acolhimento ao idoso. Legal. E porque ele precisa tanto quanto o outro, ele precisa de boa alimentação, ele precisa de orientação médica e precisa também de ludicidade, ele também quer interagir. Porque o idoso, quanto mais sozinho ele fica, mais ele vai querer ficar, mais ele deprime e mais ele desconecta as conexões neuronais. Então, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Ele está em movimento, exatamente. né? Então, eu tenho essa vontade. Até muito me inspira o trabalho feito pela Itália, que é um país referência em atendimento comunitário do idoso. E era o meu sonho, assim, vamos fazer algo nesse sentido. Veio o mestrado em gerontologia, todo o trabalho que a gente tem lá no nosso atendimento clínico, mas nós não conseguimos alcançar a comunidade de uma forma maior por falta de recurso mesmo. E aí vem, então vamos fazer projetos, vamos conseguir fomento do governo para a gente fazer essa coisa maior. E então a gente esbarra em equipe, mas não é nem o maior problema. Primeiro é a questão de entrar na formalização. Então, como um empresário que ele não dá conta de ser uma empresa formal, nós somos uma organização social que não deu conta de se formalizar ainda. Já estamos com CNPJ, com tudo mais, mas tem assim um caminho ainda. Já tem o estatuto, a diretoria. O CNPJ já está bem, está já tem partindo isso só. tudo. Inclusive o trabalho já E acontece. quanto tempo há 10 anos. de CNPJ? 8 meses formalizado, né? 8 meses. O CNPJ tem 8 meses. A atividade é que ela tem muito tempo. Então, assim, eu não sei se é normal acontecer isso. Não Mas serve como histórico. Infelizmente Histórico, é normal. em termos de fomento, não. A não ser se tiver alguns editais que fica livre essa questão de tempo, né? Porque tudo o edital é que ele resolve. Mas se for emenda parlamentar, não dá, por enquanto. Né? 3 Brasília e 2 federal. Não, 2 Brasília. É 2 Brasília. 2 Brasília, porque Brasília é distrito e município, né? E aí é estado e município. Então, assim, por ser distrital, aqui são 2 anos, o governo federal são 3 anos, na prefeitura 1 ano de situação cadastral ativa, caso vocês tenham 8 meses. Mas passa rápido, não impede vocês começarem a montar o projeto. O Instituto Transfer, por exemplo, ele não tinha o tempo da maturidade na questão da situação cadastral ativa, mas a gente já estava trabalhando em rede com outras instituições para ter o histórico. Além do histórico do presidente com os diretores, tinha um histórico com a rede. Então, o que vocês têm que fazer? Para atualizar o portfólio, é importante que vocês trabalhem em parceria com alguém que já captou um recurso, para aquilo servir para o seu portfólio, que na hora que você for mandar os seus documentos e a análise do projeto, eles não reprovarem a sua instituição por capacidade técnica, por falta ou melhor, bagunçou aqui, por falta de capacidade técnica, que é quase que eu falei, por falta de incapacidade, por falta de capacidade. Tudo isso são caminhos que a gente tem que trilhar e infelizmente, seria muito fácil para mim. Eu tenho que estudar? Nossa, eu adoro estudar. Sim. Mas não é só isso. Aí eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter um advogado, eu tenho que ter mais fácil para mim. O advogado só no primeiro momento para assinar. Não, Já essa parte tem. já está feita. Não precisa nesse momento, não. O contador, desculpe meus amigos contadores aí, mas assim, não precisa agora, não. Contador só quando você pegar o seu primeiro recurso. E não esquecer, aí você pode fazer isso como... Você faz uma declaração de imposto de renda, pessoa física. Aí só na mesma época você fazer a declaração de imposto de renda, a declaração de pessoa jurídica. Porque se você deixar de fazer a declaração anual, você vai ficar inapta. É agora, né? Então, nós Exato, vamos fazer. é tudo agora. Nós vamos fazer. Então, assim, não precisa agora não, de contador nem de advogado, tá? Nem de ninguém formado em direito aí. O que precisa? O que você está precisando? Fazer o seu planejamento estratégico dentro da sua ideia que você está montando, montar o seu portfólio e buscar parceria. A parceria com o governo, por enquanto, não vai dar, mas, dependendo da emenda parlamentar, se for do governo federal,
você pode ir trabalhando, porque lá demora, né? O tempo que vai até sair, né? Já passou o tempo que você precisa. No governo do Distrito Federal tem que ser por ano. Então, como você tem 8 meses, eu sugiro que a partir do ano que vem, você leve os ofícios para os gabinetes apresentando o seu portfólio. Eu tenho certeza que um parlamentar vai comprar a ideia, não tenho dúvida. Né? Principalmente se for para a base dele. Eu sempre analiso o perfil do político primeiro, antes de eu levar. A base da pessoa é onde? Na saúde, como é o seu caso. Então, você vai procurar um deputado que tenha a base da saúde e levar a proposta para ele. E aí, até que se gire toda a situação de aprovação de crédito, aprovação de crédito da LUA que foi apresentado no ano anterior, aprovação de crédito, o ofício do Sisconep, desbloqueio, autorização, começar a análise e tal, até você assinar, já passou o tempo suficiente para você ter aí o período exigido por lei, entendeu? Mas a partir do ano que vem você já pode... Esse é o nosso momento, documentar, porque até então nós não tínhamos a necessidade de documentar. Fazia e não documentava, né? Não, fazia e não documentava. Então, eu estou agora buscando fotografias das coisas anteriores. Vocês têm um site? Não, mas eu já até pedi tem que ter também, uma das exigências. Estou fazendo exigências. site, estou fazendo Instagram, e aí buscando coisas antigas, que a gente tem 10 para anos fazer o de portfólio. atividade, De né? estrada, Mas, então, né? a gente tem que só colocar isso como registro e não perder mais esse tempo. Porque há alguns anos atrás falavam assim, não, nós vamos trabalhar com uma instituição parceira. Nunca deu certo. Por quê? Porque a gente fazia as coisas, mas tudo ficou para eles, não ficou nada para a gente. Então, teve até recurso que nós recebemos que ficou para uma prefeitura. Ficou. E vocês? Assim. E hoje, onde vocês desenvolvem os projetos? Hoje nós temos a própria sede de uma instituição. Aonde fica? Onde fica no final da Asa Norte. É uma clínica de atendimento geriátrico, que a gente atende tantas pessoas. E a gente faz ações, por exemplo, educativas, com o Rotary, com outras instituições que nos convidam para fazer palestra, com a Associação do Câncer de algum lugar. Eles falam, Sheila, vem fazer uma palestra para a gente. O doutor vai lá, eu vou, estamos precisando de alguém que fale sobre doença pulmonar. Vai, a gente pede um médico para ir lá, estou precisando de alguém que fale sobre câncer de pele. A gente leva alguém lá para falar sobre esses temas. Então, no espaço de atendimento, nós atendemos no Instituto, que é a clínica, e outras atividades a gente faz em igreja. Vamos utilizar o salão da igreja para receber tais pessoas para falar desse tema. Aí a gente vai lá, leva todo o material. Então, é isso que eu estou juntando agora, como registros anteriores, para que nós tenhamos algo a dizer assim, isso aqui aconteceu. Não estou pedindo dinheiro por causa disso que aconteceu há 2 anos atrás. Eu estou só registrando o tipo de atividade que a gente faz. E na certeza de que quando nós tivermos a condição de ter uma estrutura, um atendimento, um ambulatório para atender idosos... Eu não tenho dúvida que vocês têm gabarito para isso. Tenho dúvida nenhuma. Então, assim, quando surgirem as oportunidades, você já pode, inclusive, ir pesquisando editais. Tem edital que não pede essa questão, só pede mesmo a experiência. Tem edital que dá até oportunidade para grupos sociais, é a hora que vocês entram, pode entrar com um grupo social, entendeu? Coletivos sociais, que não tem personalidade jurídica. Então, é a hora que vocês podem entrar para receber o recurso, na expertise, e dando aquela encorpada na instituição de vocês. Porque logo vai ter o tempo, porque tudo passa rápido, sabe? Você sabe que tudo passa rápido, né? Então, assim, exatamente. Então, esse tempo aí vai passar rápido. E aí, quando surgirem as oportunidades editais ou da captação por emenda parlamentar, vocês vão estar com a documentação toda ok. Né? E principalmente o site, quando ele me falou, hoje é a exigência do STF, toda instituição ter um site, por causa da questão da transparência. Porque se você entrar com recurso, ou melhor, solicitação de recurso em qualquer das áreas, e eles pesquisarem lá você e não tiver site, eles já jogam você de escanteio. Eles nem perguntam muita coisa, não. Quando pensar que não, você passou batido por causa do site. No nosso site tem uma aba que chama-se transparência. Isso, não tem nada obrigatório. escrito ainda, isso está escrito que não tem recurso, mas a aba já existe. É isso. Legal. Mas na transparência você já pode colocar as atividades que você faz, mesmo sem recurso público.
Até com seu recurso próprio. Você pode colocar faz é com recurso valores, prestação de contas, entendeu? Assim, o gestor público, quando ele vai analisar a sua instituição, ele tem alguns parâmetros legais. Primeira coisa que ele avalia, o seu tempo. Está dentro daquele interstício? Ok. Aí vem site. Tem site? Tem. Está ok. Capacidade técnica. Vamos verificar no site lá o que esse povo realmente fez, já fez, executa. Entendeu? Então, quer dizer, você vai montando agora, vai dando robustez, entendeu? Até chegar o momento que quando tiver ali na marca do pênalti, você poder chutar. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu me sinto mais otimista. Porque, além de estar com quem entende, com quem sabe muito mais do que nós, tem uma estrada maior na questão do terceiro setor. E eu me sinto mais otimista e vendo coisas que eu não vi antes, depois. E ver que é dessa nossa capaz de conversa. fazer e que vai fazer, vai chegar a sua vez. Com certeza. Vamos sim, vamos sim. E nós nos colocamos à disposição para aquilo que você precisar, né? Porque essa é a nossa ideia, é não só dar voz e visibilidade, mas dar o apoio também. Isso é muito importante. Em outro momento estar aqui falando que tudo deu certo. Ah, Porque com hoje certeza. Eu estou trazendo a minha angústia aqui, Certeza. dizendo tanta coisa para acontecer, né, para fazer virar verdade e para a gente conseguir escalar com a nossa prestação de serviço para a comunidade. E eu quero vir aqui um dia dizendo Virar, que E, isso aqui sim. aconteceu. e aproveita, vai lá na plataforma Trans e termina o seu estou na curso. plataforma. Então vai Já termina o estou na curso. plataforma, tenho que terminar Você o pode curso. fazer o bom, gente, ó. Vou tomar o tempo do professor aqui Por rapidinho, favor, porque vai está lá, meu terminando, amigo. o horário já está vencido. Mas assim, o bom é que a plataforma Trans você pode fazer a qualquer hora, a qualquer momento, você faz seu horário, quiser maratonar também, é você que sabe. Fale suas redes sociais do Instituto aí, do projeto, ou as suas mesmo, para o pessoal poder estar acompanhando, Shirley. Olha, nós estamos fazendo ainda, né? Então, muito em breve, Sanitasantes. Então, como eu disse, Sanitas é saúde, Sanctis é santo, abençoado, bendito, né? Então, Sanitasantes. E nós vamos ter ainda, vai ser o .org. Já temos um e-mail que eu não sei de cabeça aqui, mas eu prometo que eu vou trazer. Mas pra abre vocês. o .com.br por enquanto, É porque o melhor. .org é mais demorado, porque ele é mais burocrático. É mais burocrático. Porque foi isso que falaram Você pra abre o gente, abrir .com. logo direto o org. Não, mas aí demora, eles vão querer provas disso, prova daquilo, é demorando. Pois então, Entendeu? bom você ter me falado. Amigos, o nosso tempo avançou. Eu quero ir às suas considerações, Edmilson e Hélio, e depois eu passo para a nossa Minhas querida considerações, minha amiga, é sucesso, já combina com S de Chile. Muito bem, é isso mesmo. E nos colocando à disposição, Shirley. Vamos trocar os contatos, vamos conversando, porque aí a gente vai continuar dando gás, ajudando, ensinando e participando também, trabalhando junto com você. Gente. Sendo voluntário também na sua instituição. Olha, Com certeza. Que bom. E eu também me coloco à disposição para se Ótimo, vocês precisarem com alguma certeza. coisa na área de saúde, palestra para mulher, Eu palestra tenho- sobre temas Ela de saúde, puxou um pode assunto, me puxou outro. chamar. Pode Eu, me chamar, porque eu eu tenho um outro tenho projeto feito. que é a Essência Feminina, que eu vou colocar só mulher para palestrar, eu vou te convidar. Pois é. Já estou Olha fazendo aí, tá público, vendo? compromisso Já ao- está do fazendo público. aí, ó. Está registrado. esse Shirley. Não é compromisso. nada como a gente encontrar gente bacana, aberta, né, para as coisas boas que o mundo traz para As gente. conexões são importantes. E o bom que é remunerado pro terceiro a palestra. setor. Ó, é melhor ainda, hein? Tá vendo? Tá melhorando, Shirley, tá vendo? Sim. Amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Nosso tempo realmente passou tão rápido, que a conversa é tão gostosa, né? Nem parece, mas 50 Boa. minutos. E para você que nos assiste, nossa gratidão por você estar conosco. Hoje, a Shirley trouxe para a gente aqui um projeto maravilhoso que já é desenvolvido há 10 anos. Inclusive, se você aí na sua instituição quer fazer um projeto que é uma parceria de profissionais da área de saúde, vocês viram o gabarito dela, do esposo e de uma equipe de médicos e profissionais que estão junto com eles, que já fazem esse tipo de atendimento, de palestra, de orientação. Então, vale você abrir um espaço, um momento e ter uma pessoa como essa aí no seu ambiente de atendimento à comunidade onde você está. Nós agradecemos a sua parceria, a sua companhia conosco e nós queremos reforçar plataforma transfer.com.br.